Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia está no livro de Amós, Amós capítulo 3, versículo 7, que diz assim o nosso texto: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O profeta Amós, um simples pastor de Judá, foi levantado por Deus para profetizar ao reino do norte, o reino de Israel. Durante um período de grande prosperidade econômica, mas profunda decadência espiritual, o povo crescia financeiramente, mas o seu espírito estava cada vez mais distante de Deus. A nação estava mergulhada em injustiças sociais, idolatria e uma falsa religião. Nesse cenário, Deus declara por meio de Amós que não age no mundo de forma aleatória ou mesmo em oculto. Ele revela seus propósitos aos seus servos. Amós 3,7 nos mostra que o Senhor governa com transparência, comunicando seus planos para preparar, para corrigir e principalmente para despertar o seu povo. E nesse nosso texto podemos extrair 3 lições preciosas para a nossa vida. E a nossa primeira lição é que Deus não age sem propósito. Ele revela antes de fazer. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, verso 10, diz que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ei, nada pode impedir a vontade de Deus de ser realizada em nossas vidas. Deus, ele não permite que nada aconteça na terra sem antes preparar seus filhos, seus servos, aqueles que buscam discernimento. Ele concede a visão ampla, compreensão e direção. Nada pega o nosso Deus desprevenido. E quem anda com ele, quem anda com Deus, também nunca será surpreendido por mal. Creia nisso. Deus tem lhe guardado em todo o tempo, em todo instante. E a nossa segunda lição que podemos extrair é que Deus usa pessoas para comunicar a sua vontade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21 diz: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. O Senhor nosso Deus, ele continua falando através de pessoas cheias do Espírito Santo, que se permitem ser instrumento de alerta, instrumento de cura e de edificação. Ei, permita-se ser usado por nosso Deus. O nosso Deus, ele ainda levanta vozes proféticas em cada geração para despertar o povo que perdeu a sensibilidade espiritual. A pergunta que nos fazemos aqui é: temos nos permitido ser usado por Deus ou temos nós desejado usar, ao invés de sermos nas mãos de Deus, o seu instrumento peculiar, o seu instrumento próprio? E o nosso terceiro aprendizado que extraímos do nosso texto, meus irmãos, Deus exige responsabilidade. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cada revelação de Deus que ele entrega a seus profetas, meus irmãos, é um chamado para uma ação, é um chamado para uma atitude e com responsabilidade e obediência. Deus, ele não fala para entreter, ele fala com cada um de nós para transformar, nos limpar dos pecados e principalmente nos trazer a salvação. Quando recebemos uma direção de Deus, somos também chamados a obedecer, somos chamados a mudar e alinhar a nossa vida à vontade de Deus, à vontade do nosso Pai. A pergunta que eu faço aqui é: temos nos permitido alinhar os nossos caminhos com o que Deus tem mandado, ao que Deus tem orientado? Meus amados, temos ouvido a voz de Deus somente? Podemos estar alinhado com a vontade de Deus quando a ouvimos e principalmente nos submetemos ao que Ele tem determinado sobre cada um de nós.
Saiba que obedecer é melhor que sacrificar. O texto de Amós, capítulo 3, verso 7, ele nos lembra que Deus não está distante, Deus não está mudo e muito menos indiferente ao que você tem passado, ao que nós temos passado. Deus, meus irmãos, ele fala, Deus ele se revela, Deus ele instrui e nos direciona a caminhos sempre melhores. Saiba que os caminhos que o Senhor tem nos concedido, tem nos mostrado, sempre será melhor do que os nossos caminhos. O problema, na verdade, não parece ser a ausência da voz de Deus, do falar de Deus conosco, mas a falta de atenção do seu povo ao que Deus tem falado a cada um de nós. Ele, o nosso Deus, ele deseja conduzir a cada um de nós, ele deseja proteger a nossa casa, a nossa família e nos dar discernimento para decisões e revelar planos maiores para cada um de nós. Mas isso somente acontece conosco, quando abrimos o nosso coração para ouvir e principalmente obedecer. Hoje, o nosso Deus está chamando a cada um de nós para uma vida de relacionamento, para uma vida de intimidade e de obediência. Meus irmãos, não percamos e não vamos parar de ouvir a voz de Deus por causa dos entendimentos falsos, por causa dos barulhos da rotina diária. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.